Pronto, gravando. Já compartilhei aqui com vocês, vou aumentar a tela. E aí vamos continuar, pessoal. Características da floresta boreal, tá? Floresta equatorial, nós falamos de mata densa, né? Fechada, ombrófila. Floresta boreal pode colocar aí, ó, espaçamento entre árvores. Espaçamento entre árvores. Pode ir? Pessoal, uma outra característica que a gente pode colocar, tá, da floresta boreal, põe que ela tem uma perenidade, tá? Ela é perene, certo? É diferente da floresta temperada, que ela é caduca, né? Que a gente chama de caducifólia, tá? Então pode colocar aí, ó, floresta boreal também, então pode pôr perene, perene, certo? Aí agora degradação, né? Degradação. Então vamos lá. A área da floresta boreal, se a gente olhar o mapa, é esse pedaço aqui, ó, de Canadá, e esse pedaço de norte, né, da Europa, pegando Rússia, tá? Nós temos uma atividade que acaba extraindo a árvore, tá? Da taiga, das coníferas, que é para a produção de papel, tá? Então nós temos a extração da celulose, beleza? Então na degradação pode pôr assim, ó, desmatamento, desmatamento para extração, desmatamento para extração da celulose e produção de papel. E produção de papel. Beleza? Aí, ó, vimos então a boreal, né? Localização, característica, degradação. Pode colocar agora a próxima, ó, temperada, que também é chamada de decídua, caducifólia, caduca. Pode pôr esses 4 nomes aí, viu, gente? Pode ir? Avisa aí a hora que puder ir. Pode? Então, ó, de novo o nome, floresta, tá? É, é uma área que a gente tem também de grande porte. Repare a localização dela, ó. Regiões aqui dos Estados Unidos, né, a costa oeste, tá? Costa leste, região praticamente, né, toda da Europa, né, o clima predominante na Europa é o temperado, pode ser ele oceânico ou continental, regiões da Ásia. Extremo sul aqui, ó, pegando da América do Sul, né? Pega uma parte aqui das araucárias, nossa, araucária dá para chamar também de floresta temperada. Aqui, pedaço aqui do Chile, sul da África, tá? E sul da Austrália, algumas regiões aqui espaçadas, tá? Então, a localização dela, pessoal, é uma localização típica de clima temperado, certo? Então pode colocar assim na localização. Áreas de clima temperado.
áreas de clima temperado. O clima temperado ele possui estações do ano bem definidas. Lembra que a gente viu, né? O verão é quente e o inverno é bem frio, tá? Nós temos aí até, né, neve no inverno, beleza? Isso vai determinar ela ser caduca, tá? Caducifólia, que eu vou explicar para vocês. Agora, características. De novo, a ideia de uma floresta. Então, a primeira característica, pode colocar aí, formação de grande porte. Formação de grande porte. Elas também são afastadas, dá uma olhada, ó. Afastamento entre árvores, né? Espaçamento entre árvores. Também são pontiagudas, então pode colocar aciculifoliadas. Aciculifoliadas. E como existe uma diferença, né, de temperatura e até às vezes de umidade, dependendo da época do ano, né? Tem vezes aí que o verão ele acaba sendo um pouco mais seco, tá? Dependendo da região, a gente tem essa questão da perda das folhas, né? Então, por isso ela é chamada de caducifólia. Então põe assim, ó, caducifólia. Aí põe na frente o que que é? Caducifólia. Perda das folhas, perda das folhas entre o outono perda das folhas entre o outono e o inverno. Certo? Por isso que ela é chamada de caduca, caducifólia, né? Queda das folhas. Aí pode pôr degradação, pessoal. Não sei muito. Degradação. Gente, degradação ela está associada principalmente à ocupação humana. Se a gente pegar a Europa, que seria as maiores extensões de floresta temperada, Estados Unidos e Canadá, elas ocupam áreas extremamente povoadas, tá? Ó, aqui pega a costa leste, né? Pega um pedaço do sul, região aqui do Manufacturing Belt, né? Pega toda a parte da Europa continental e oceânica, que é muito povoada, tá? São países pequenos que às vezes a gente até fala, ah, mas a população não é tão grande, mas a área que eles ocupam é pequena, certo? Então são densamente povoadas, tá? Então, olha só, a ocupação humana é a maior responsável pela degradação da floresta temperada, certo? Então pode colocar aí na degradação ocupação humana com urbanização, ocupação humana com urbanização e industrialização. Ocupação humana com urbanização e industrialização. Certo? É o que mais degradou floresta temperada, né, por várias regiões, inclusive aqui no Brasil, tá? Agora pode pôr a próxima. Ó, isso, pode pôr a próxima. Tundra. Tundra. E aí a gente vai falando já de localização, tá? Bom, essa localização que a gente tem aqui, pessoal, é a tundra que a gente chama de tundra polar. Dá uma olhada. Não tem no hemisfério sul, tá? Nós temos áreas continentais e aí forma essa vegetação.
né, que é uma vegetação rasteira. Então, nós temos dois tipos de tundra. A tundra que é localizada numa área de elevada latitude, que seria a tundra polar, no círculo polar, no caso, ártico. E nós temos a tundra que é localizada em área de elevada altitude, que é chamada de tundra alpina, beleza? Que seria essa aqui, que é localizada então em regiões, né, dos Andes, rochosas, Alpes, e aí vai, Himalaia, beleza? Então em localização, põe primeiro, ó, polar, que é essa aqui, gente, ó, polar. Aí pode pôr na frente. Localizada localizada em áreas de elevadas localizada em áreas de elevadas latitudes. Áreas de elevadas latitudes. Põe entre parênteses. Próximas ao Círculo Polar Ártico. Próximas ao Círculo Polar Ártico. Pronto? Agora põe a outra, pessoal, ó, alpina. Alpina. Ainda em localização, hein, gente? Ainda em localização, tá? São as duas, né? A polar e a alpina. Alpina. Localizada. Localizada em áreas de elevadas. Localizada em áreas de elevadas altitudes. Áreas de elevadas altitudes. Então, são essas duas localizações que a gente tem de tundra, tá? Área de elevada altitude, área de elevada latitude. Latitude, no caso, seria, né, a tundra polar. Altitude seria a tundra alpina. Fechou? Características agora. Dá uma olhada. Tanto uma quanto a outra, ó, indiferente. Ó, a alpina, que é essa aqui, a polar, que é essa aqui. A formação vai ser sempre rasteira, tá? Então pode colocar aí, ó, formação rasteira. Características, né? Primeira delas, formação rasteira. Composta por musgos e líquens. Composta por musgos e líquens. Na terceira, sei lá como que vocês estão colocando aí, ó. A próxima característica, põe essa aqui, ó, pessoal. Formação do permafrost. Tá aqui, ó. Coloquei lá no chat. Formação do permafrost. Sofia, perdeu aí? Vi que
Sofia? Onde você parou, Sofia? Formação rasteira, composta por musgos e líquens. Composta por musgos e líquens. Essa aí é uma característica. Isso. Aí, ó, a próxima característica. Você viu aí no chat permafrost? Acho que não, né? Você entrou depois. Ó, põe isso aqui então, ó. Na próxima característica, formação do permafrost. É assim, ó, permafrost. Aí põe na frente, vou explicar o que que é. Beleza. Ó, permafrost, pessoal, é aquela camada que a gente fala que ela é congelada, que fica abaixo da superfície do solo, né? Devido às baixas temperaturas, tanto de uma área muito elevada por causa da altitude, né? Ou de uma área muito próxima aos polos, né? Por causa da latitude, tá? Então coloca assim, permafrost, congelada, camada congelada, localizada, camada congelada, localizada abaixo da superfície do solo. Por isso o nome permafrost, está sempre, né, permanentemente congelada, tá? Pelo fato dela estar congelada, impede as raízes de atingir níveis mais profundos do solo, né? E aí você não consegue ter uma formação, né, de grande porte. Por isso que é rasteira, predominantemente rasteira, tá? Degradação agora, pessoal? Beleza. Vai me avisando aí. Não tem pressa não, pessoal. Dá pra ir de boa. Degradação. Pessoal, as áreas de degradação que a gente tem, elas estão muito associadas à extração, tá? Que no caso seria aí tanto para combustíveis quanto para minérios. Nessas regiões, ó, numa área montanhosa, não, né, gente? Mas numa tundra, como eu falo aí para vocês, de polar, essas regiões aqui, já reconhecidamente, são áreas que têm reservas, em algumas regiões, né? Reservas de gás e petróleo, em outras regiões, reserva de minérios, tá? Manganês, chumbo, ferro, tá? Por exemplo, aqui nessas regiões da Noruega, a gente tem gás e petróleo. Regiões aqui, ó, desse pedaço aqui da Rússia, nós temos minérios. Essas áreas mais para cá, ó, que é do extremo norte da Sibéria, uma área de planície, a gente tem também combustíveis. Aqui, a mesma coisa. Existe hoje uma corrida pelo Ártico, tá? Lembra da ideia de ZEE? Lembra disso? Zonas Econômicas Exclusivas, lembra? A gente vê ZEE quando vai falar do pré-sal, né, do Brasil. Inclusive, o assunto de energia, que eu vou começar a falar de petróleo, mas eu não sei se na sexta-feira eu chego nisso, tá? Mas eu vou falar de petróleo. É, eu vou acabar falando de ZEE. E existe também uma disputa pela ZEE, literalmente, tá, pessoal, no gelo, né, no Ártico. Recente, não sei se faz 1 ou 2 semanas, a Rússia vem fazendo vários tipos, tá, de expedições em regiões do Ártico e já encontrou grandes quantidades de petróleo, tá? Existe uma disputa entre Noruega, Rússia, Dinamarca, pessoal, por causa da Groenlândia, tá?
Canadá, Estados Unidos por causa do Alasca, em cima da região do Ártico, para expandir a ZEE e esses países eles terem o direito de explorar recursos. Tá? Então a maior degradação que a gente tem de regiões de tundra hoje é por causa dessa disputa desenfreada, tá? Para poder chegar nas regiões do Ártico e pela extração de combustíveis e minérios nessas áreas. Tá? Como são áreas muito inóspitas por causa do frio, né, por causa da baixa temperatura, a ocupação humana também é muito, né, muito escassa, tá? Ainda são áreas que têm uma grande quantidade de recursos, beleza? Então pode ser aí uma nova corrida, vamos dizer assim, né, de combustíveis e de minérios, essas regiões de elevada latitude, tá? Então na degradação põe assim, ó, extração. Aí o Ivis já até mandou aqui. Mas é isso mesmo. E é recente. Depois eu abro aqui, Ivis, para ver. Mas é recente essas reivindicações que estão sendo feitas no Ártico. Seria uma nova corrida, tá? Para pegar esses recursos. Como que eu falei? Degradação? É o começo? Extração? Extração de combustíveis. Extração de combustíveis como petróleo e gás, extração de combustíveis como petróleo e gás e minerais metálicos. E minerais metálicos. Fechou? Beleza? Ó, então tundra foi. Agora a próxima, steppes. É 11h20, né, pessoal, que bate? Que bate. Aí, ó. Saudades falar bate. É, saudades falar bate o sinal. Nossa, 11h20 que termina, né? Então pode por aí, ó, steps. Localização primeiro, tá? Aqui nesse mapa a gente não tem todas as steps. Ó, essas estão obviamente corretas, tá? Essas que eu coloquei aqui. A gente tem steppe aqui na África, a gente tem steppes nesse pedaço. Dá para a gente chamar a caatinga do Brasil de uma vegetação estépica, tá? E tem algumas regiões de estepes bordeando, pessoal, o Atacama, tá? Então, ó, reparem, o que seriam estepes em sua grande maioria, né? Tirando a caatinga do Brasil, porque nós não temos deserto, tá? Mas uma vegetação de estepe, ela está localizada normalmente em bordas de desertos, né? Porque uma vegetação de estepe ela está mais adaptada a um clima semiárido, beleza? Então pode colocar aí, pessoal, na localização. Geralmente localizada, geralmente localizada em bordas, geralmente localizada em bordas de desertos. Pode pôr na frente, clima semiárido, tá? Ressalta isso. Clima semiárido. Aí vamos para a característica, tá? Pessoal, isso é uma típica foto de uma estepe, né? A característica que a gente tem é uma vegetação que é predominantemente rasteira, mas nós temos presença de alguns arbustos, né, em algumas regiões, e essas áreas que têm arbustos, eles são as xerófilas, beleza? Elas são as xerófilas.
Então, em característica, pode colocar aí, ó, vegetação predominantemente rasteira, vegetação predominantemente rasteira, com presença espaçada, né? Não concentrada, tá? Presença espaçada de xerófilas. Presença espaçada de xerófilas. Certo? Beleza? Degradação, pessoal, é só isso de característica, tá? Degradação. As duas atividades que mais degradam, né, são a agricultura e a pecuária. Normalmente, essas áreas de estepes, elas estão em áreas bem planas, tá? Pode ser planáltica, pode ser de planície, né? E nós temos a ocupação para a agricultura e para a pecuária. Usando, por exemplo, irrigação, você consegue utilizar na agricultura tranquilamente. Lembra da questão do Mar de Aral. Lembra que eu falei para vocês, o Mar de Aral, ali no Uzbequistão e no Cazaquistão, ele está numa região de estepes, tá? Essa região, ela teria esse problema da escassez hídrica, só que como nós temos rios, os rios eles foram, né, desviados para poder irrigar uma plantação de algodão. Lembra da época dos sovkhozes da URSS, né, nos anos 60? E aí causou toda aquela, né, tragédia né, ambiental no Mar de Aral, que o Mar de Aral secou. Tá? O Mar de Aral está aqui, pessoal. Tá? É nessa região aqui. Beleza? Aqui no Brasil, né, como eu falei para vocês, a Caatinga ela tem características de estepe, né, porque ela é semiárida. Né? E a gente tem irrigação do Rio São Francisco, que, puxa, foi concluído transposição, né, semana passada, irrigando áreas de rios intermitentes. Nessa região nós temos irrigação nas dry farming da Califórnia, porque é uma área de deserto, tá? E nós temos rios que são transpostos, como o Colorado, por exemplo, para poder usar na plantação dessas dry farming, tá? E por aí vai, beleza? Então, as atividades que mais degradam, agricultura e pecuária, pode colocar aí. Degradação, agricultura e pecuária. Vamos mais uma, se essa aqui acho que vai dar só tempo da gente fazer a localização. Característica não é tão grande, só que a localização ela é bem, né, detalhada, tá? Então põe aí, ó, vegetação mediterrânea. Pode falar? Pode? Então vamos lá. Pessoal, vegetação mediterrânea, ela é localizada, né, basicamente, né, na região do Mar Mediterrâneo. Só que ela não tem áreas só do Mar Mediterrâneo. Ela pega a região aqui, lá do norte da Califórnia, ela pega a região da parte central do Chile, sul da África do Sul e regiões do sul da Austrália. Beleza? Reparem que estão mais ou menos na mesma latitude. Tem exceções em algumas regiões, né, por causa de ação de clima monsônico, por causa de barreira montanhosa, rios voadores, que acabam não dando essa vegetação mediterrânea, tá? Em algumas outras regiões. Agora, nessas, a característica é a mesma, tá? Então põe assim, ó,
Localização: sul da Europa, sul da Europa, norte da África, norte da África, litoral do Oriente Médio, litoral do Oriente Médio. Aí pode pôr assim, ó, norte da Califórnia, parte central do Chile, sul da África do Sul, e põe assim, ó, partes sul da Austrália. Ó, vou dar uma dica para vocês, tá? É foda decorar, com certeza. É, decora do mar Mediterrâneo, tá? Sabendo do mar Mediterrâneo, você já vai saber que tem aqui na região da Califórnia. Quando aparecer, normalmente a localização vai aparecer numa prova teste. Então fica fácil, sabendo que a vegetação está margeando todo esse pedaço do mar Mediterrâneo, mesmo aparecendo Califórnia, Chile, África do Sul, Austrália, você mata por isso aqui, ó. Então saiba essa parte. Sabendo essa parte, já era. Raramente vai aparecer uma questão aberta perguntando assim: dê a localização da vegetação mediterrânea. Não, não vai acontecer isso. Normalmente aparece um mapa e aí você tem que saber nas alternativas qual é a vegetação correspondente, entendeu? Sabendo aqui, ó, você mata o resto. É mais simples. É porque é muito detalhado, né? Ó, paramos aqui. Oi. Ô, mando sim. É, eu mando o PowerPoint todo para vocês. Pode ser? Pode ser? Eu mando. Mas me lembre, hein? Me lembra de mandar, senão eu acabo esquecendo. Eu vou ver se já mando agora já. Aí eu já mando isso aí. Ó, o Ivis perguntou se o Sahel é um exemplo de estepe. Na realidade, Sahel é uma região que é composta pela presença da estepe. Seria isso. Não é a vegetação, o Sahel, entendeu? Mas ele tem características de clima e vegetação próprias, que seria de transição. Entendeu? Seria isso. É o nome de uma região que possui como vegetação estepe. Aí tudo bem. Certo? Ou eu mando agora já. Já vou lembrar aqui, eu já abro o WhatsApp aqui no coisa, no navegador e já mando. Beleza?